Olá pessoal, tudo bem com vocês? O comentário do vídeo de hoje fala sobre um ETF temático fora do radar, que é o Bura 39, ETF global negociado na B3, que replica o ETF negociado na NYSE URA, que é um dos principais ETFs de urânio globalmente falando. Então hoje, pessoal, a gente vai estudar esse ETF, vai olhar para os custos, as principais mineradoras, empresas que compõem o ETF, qual é a regra do índice de referência, que índice de referência é esse, os dividendos, o acesso na Bolsa de Valores brasileira, assim como valuation e também análise técnica. Se você se interessou pela tese de investimento em urânio, fique comigo até o final. Eu sou Bruno Mazzoni, o disclaimer está na tela. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, Bura 39 é o ETF global que nós temos acesso na B3, que replica o URA, um dos principais ETFs de urânio globalmente falando. Empresas fora do radar, uma tese que talvez você queira chamar de secular, utilização e enriquecimento de urânio, que está em pauta, esteve em pauta sempre, né? Quando a gente toca no assunto Oriente Médio, principalmente Irã, mas ali a parte talvez torta da história. Nós temos a parte mais dourada, que é o fato de utilização de urânio e energia nuclear para suprir toda a demanda que nós estamos já captando, né, na utilização de data centers e de inteligência artificial. Essa nova revolução tecnológica talvez tenha como grande vencedor, pessoal, a nova pá da época do ouro, a do boom do ouro, agora é energia. Então todos que têm autossuficiência e eficiência energética têm ali uma vantagem competitiva e até geopolítica. Será que o urânio será a principal energia nuclear utilizada? Bom, hoje existe muito preconceito, limitações, preconceito não sei, mas limitações frente a placas solares, a energia eólica, a biomassa, sim, hidrogênio verde, seja lá quais os principais competidores em relação ao urânio de hoje, pessoal. Mas o fato é, de 2020 para cá, 2021 para cá, o urânio está decolando, tá? E esse ETF está capturando toda essa decolagem. A gente vai falar logo sobre a rentabilidade, tá? Agora, pessoal, quais são as maiores empresas aqui, as maiores alocações? A Cameco Corp, se vocês quiserem que eu faça uma análise criteriosa sobre cada uma delas ou uma específica, comente. A Cameco Corp, localizada no Canadá, é a principal peso, a principal alocação do Bura 39, com 24,14%. Esse número, pessoal, será rebalanceado. Uma das regras do ETF não é ultrapassar os 22%. Eu já vou colocar para vocês se de fato é 22%, mas a gente vai passear pelas regras. É uma concentração forte. Depois, em segundo colocado, a gente tem a NuScale Power Corp dos Estados Unidos, com 5,8%. Depois a Sprott do Canadá, Estados Unidos com álcool, Canadá, Estados Unidos e por fim a gente vai para a Coreia do Sul, que é o único país junto com a África do Sul que está aqui entre os 10 maiores alocações do Bura 39. É bem concentrado no Canadá o Bura 39. Então para você que quer estudar a tese de urânio, necessariamente tem que ter afinidade com o Canadá. Tá? Os setores, pessoal, é industrial e energia. Né? Industrial, energia e materiais, tá? São os principais setores, um pouquinho de utilities, tá? Com 5,3%, quando a gente olha para usinas que já geram energia, que são utilizadas para geração de energia especificamente. Tá? Agora, o que chama atenção é o breakdown, aqui, a segmentação por país. Tá? Então, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul. Eu não sabia, tá? Que Coreia do Sul era um grande player de urânio. Tá? Então nós temos Canadá com 38%, Estados Unidos com 20%, Coreia do Sul com 16,5% praticamente. Depois nós vamos para a Austrália, Japão, Cazaquistão, África do Sul, tá? E demais países já estão na casa aí de 2% a 1%. Então chama atenção, 2 países fora do radar para acompanhar a tese de urânio. Coreia do Sul, entender de leis, entender as principais empresas por lá, se são estatais ou privadas, e o Canadá. Legal? O Canadá já tem nas top 10 várias empresas, inclusive, se vocês quiserem que eu faça análise de alguma delas, pessoal, deixem nos comentários, tá? Eu dou faço uma análise específica aqui, se eu achar, obviamente, né, todas as informações, mas eu devo achar tese de urânio, apesar de fora do radar do mainstream, né, pessoal, de mídias tradicionais, para quem está no mercado financeiro, acompanha mídias financeiras, tá vendo a evolução robusta, tá, do preço da commodity. Bom, pessoal, esse ETF global, o Bura 39, negocia aproximadamente, tá, a
52 vezes lucro. Então, em um PVP de 3, tá? Agora, bem verdade que no relativo, ano passado estava negociando a 140 vezes lucro. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É custoso, demora para se fazer um novo enriquecimento, uma nova mina de urânio, tá? Não é da noite para o dia. Então, o que está se vendo? O que está sendo precificado? A demanda subir muito mais do que a capacidade produtiva atual, tá? E a potencial, caso haja muitos investimentos no segmento, demora um pouquinho. Então, é aquele lance de escassez, tá? Onde a demanda vai se acelerar muito mais do que a oferta no curto e médio prazo. Essa é a tese de urânio, tá? Oferta e demanda clássica, mas também a tese de que, olha, você acha que o urânio vai participar de uma maneira mais robusta, tá? Das fontes energéticas de cada país, devido aí à tecnologia A ou B, ao consumo de energia, tá? Que o mundo está aparentemente projetando, tá? Então isso é importante, não é um ETF barato, tá? Não é a tese, tá olhando ali para um potencial crescimento que ainda não existe. Por isso que o lucro das empresas não consegue atingir um valuation interessante em relação ao preço de tela, tá? Vamos analisar o índice de referência. É um índice difícil de falar, talvez. Solactive Global Uranium e Nuclear Components Total Return. Esse é o índice de referência, pessoal. Aquela parte do vídeo mais professoral. O que o índice exclui? Isso é importante, tá? Bom, para estar listado no índice e logo ser replicado pelo ETF URA nos Estados Unidos e pelo ETF global aqui no Brasil, BURA 39, há necessidade da empresa específica estar listada, tá, em mercados emergentes ou mercados já desenvolvidos, tá, excluindo, aqui é importante, excluindo China, Índia e Taiwan. Então aqui, pessoal, é uma exclusão importante, tá? China, Índia e Taiwan estão exclusos, né? Não participam desse índice, tá? E o índice tem uma maneira de classificar as empresas que o compõem, por empresas que são, vamos colocar assim, geradoras, produtoras, e empresas que estão mais na parte indireta da indústria de urânio, não na parte de fato de mineração, geração ali de energia, etc. Então há essas duas diferenças. Isso é importante, tá? As companhias que estão na parte mais terceirizada da coisa podem ter até pelo menos 30 milhões, tá? Em capitalização, em free float e market cap. E as empresas de primeira linha até no mínimo 50 milhões. Então você vai estar alocando, pessoal, sem dúvida nenhuma, em empresas bem fora do radar. A gente não está falando aqui de capitalização de mercado de bilhões, estamos falando de milhões. Tá? E há essas duas diferentes categorias, vamos colocar de maneira grosseira, as empresas que estão diretamente conectadas à mineração de minério, produção de energia, etc. E as empresas que estão mais na parte de componentes, etc., mais terceirizados ali, tá? Um segundo escala, tá? Isso é importante de colocar. Quando vocês verem as principais companhias, elas vão estar na linha de frente da indústria do urânio e outras que estão mais ali na parte, né, indireta. Tá? IPOs serão colocados em empresas com pelo menos 3 resultados corporativos aí já divulgados. Tá? Quando há uma dificuldade, tá, de enxergar ali a empresa e se ela não for da primeira linha, vamos assim colocar, aí nós podemos esticar para 10, tá, resultados corporativos e aí sim a empresa puder estar habilitada, elegível aí, de participar do índice de referência. Tá? É um índice não tão simples de se analisar, até porque, pessoal, essas minas, como o Brasil não tem nenhuma listada, né, a gente fica meio que fora desse mundo de urânio. Tá? Então essa classificação entre empresas players puros, né, e players não puros, como classifica, né, aqui como sendo pure play, ou não pure play, e aí os pesos são diferentes para cada categoria, acho que vale vocês um estudo adicional a esse vídeo aqui para de fato segmentar, entender essa segmentação, tá? Como eu não tenho essa competência, eu trago para vocês que o índice de referência tem segmentação de uma empresa em detrimento à outra, além de segmentação geográfica, né? A exclusão de China, Índia e Taiwan é importante, tá? Peso nos índices, então a empresa pure play, como é o caso da empresa canadense que está na primeira colocada, pessoal, não pode ultrapassar, tá, um máximo de 22,5%. Tá? Então, nós
provavelmente vamos ter um rebalanceamento da empresa canadense específica que está em primeiro colocada no índice, tá? Porque não se deve ter, não pode ter a regra a um peso maior de 22,50. Assim como as empresas que não são players puros, tá? Na indústria de urânio, tem um cap, tá? Um máximo ali de 2%. Então, realmente, o índice está focado nas empresas puro, né? Naqueles players puro, tá? Na indústria de urânio, beleza? O dividendo, pessoal, assim como, tá? A própria distribuição, a distribuição de dividendo, assim como o rebalanceamento, nós temos semi-anual, né? 2 vezes por ano, tá? Semestral, se você preferir, certo? O ETF na NYSE é negociado desde 2010, então tem um histórico já robusto, tá? Os últimos dividendos, vamos a eles, tá? Então, data corte, a gente vai olhar aí para dia 27 de junho, dia 30 de dezembro, tá? Em junho do ano passado foram 2 centavos de dólar, em junho desse ano foram nada, tá? E o principal dividendo, pessoal, é sempre no final do ano. Em 2023 foi $1,68, em 2024 foram $74, e 2025, a ver, próxima data corte, dia 30 de dezembro, pagamento, a gente vai estar olhando aí para o dia 7 de janeiro, tá? Dessa maneira, funcionam data corte e data pagamento, tá? E no meio do ano, o pagamento se dá aproximadamente dia 5 de julho, entre dia 5, primeira semana, até os primeiros 10 dias do mês seguinte. Certo, pessoal? Esses foram os dividendos. A rentabilidade desde o IPO é uma queda de 42%. 42,5% de queda desde o IPO do URA. Porém, contudo, entretanto, quem gosta de análise gráfica ou de tese macro, vejam que de 2016 a 2020, o ETF ficou de lado, depois de ter caído de 2011, do seu IPO até 2016, lateralização 2016-20, e a partir de 2021, pessoal, a alta é consistente, incluindo 2025, tá? Incluindo 2025. Então, assim, nós estamos vivendo um ciclo de alta do URA. Na sazonalidade, janeiro a dezembro, 2025, pessoal, é o segundo melhor ano, e se nós colocarmos o primeiro semestre, é o melhor primeiro semestre desde o seu IPO, tá? Então, a tese talvez esteja se materializando, porque 2025 está aqui, ó, 45% de alta. Chegando muito próximo de 2021, melhor ano até então, com 47%, e vai ultrapassar, a minha opinião, pessoal. 2023 subiu 38%. O único ano que cedeu de 2020 para cá foi 2022, pessoal, talvez pelo aperto monetário do Fed, tá? Que foi ali uma queda em todos os ativos de risco, tá? Mas acho que é uma tese que vai além da análise gráfica de curto prazo, tá? É uma tese que tende a ter uma tendência de alta. Acho que 2020 para cá só acelerou a tal volúpia, demanda por urânio, pessoal. Eu não sou competente, de novo, para dizer quais são todas as indústrias que o urânio vai atender ou já atende. Mas o fato é que o dinheiro está se movendo para essa commodity. Então, acho que vale a pena, no mínimo, dar uma estudada, algo mais que vai além do tático, tá? Algo macro. Talvez aí uma alocação de 5 anos, de 10 anos, tá? Você olhar para essa commodity específico, e um dos veículos é o URA na NYSE e o BURA 39 aqui na B3, tá? Bom, vamos às informações agora, custos, índices de referência, embora já tenha passado algumas delas. Custo anual, pessoal, 0,69%. Algumas empresas são bem difíceis ali da gente ter acesso, então o ETF meio que democratiza acesso a essas empresas. Acho bem interessante olhar dessa maneira, tá? O ETF na NYSE começou as negociações em 2010, em abril de 2010, então já tem um bom tempo, tá? A frequência de distribuição e também rebalanceamento é semestral, tá? Nós temos na B3 o ticker BURA 39 e na NYSE URA, tá? Basicamente, essas são as principais informações para você que pretende investir, está estudando. No URA, pessoal, nós temos uma queda deflagrada de 2010 até 2016, lateralização de 2016 a 2020 contando com a pandemia, e 2020 e 2021, pessoal, alta. Então é um novo ciclo que a gente está vivendo de topos e fundos ascendentes. Não só topos e fundos ascendentes na análise gráfica, como no volume, pessoal. Mega volumão. Mudou da água para o vinho, basicamente aqui. Enriqueceu o urânio, né? No bom sentido da coisa, que não tinha muita liquidez, quase nada, e de repente, pessoal, 2020 para cá, virou o ETF líquido de urânio. Legal? Então isso quer dizer o quê? Institucional comprando, não só pessoa física. Legal? Quais são os alvos para o URA? $48,86 e depois $73,07, basicamente voltando à máxima histórica, tá? Já o desconto, pessoal, tá lá embaixo, 28,44, assim como o VWAP.
Então, assim, não é um ETF que tende a ficar barato, pessoal. 2025, consistentemente alta, tá? No segundo trimestre. Consistentemente alta, tá? Então é bem, bem importante olhar para que a alta dos preços vem junto com o volume. Isso é institucional aportando, pessoal. Sei que não está no mainstream, sei que não está em todas as mídias financeiras, etc. Mas fiquem de olho, estudem, tá? Tanto o índice de referência, como também URA na NYSE e BURA 39 aqui para nós, tá? Que tem um valor hoje de R$ 75,85, tá? O BURA 39 na B3. O desconto está em R$ 53,48. Alvos em 89,74, 109 e 22. Esse é o BURA 39, pessoal, um ETF para se colocar no radar. Lembrando que aqui no Brasil a liquidez é menor, porém eu tenho contato com o RI da Global X e da própria Buena Vista também. Pessoal, esse ETF é da Global X, tá? Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado a newsletter da Global X para vocês acompanharem todas as novidades sempre que houver. E eles estão, sim, né, contratando market makers. Então a liquidez aqui no Brasil, que hoje é pequena, para ETFs temáticos, fora do radar e ETFs de maneira geral, pessoal, esse problema tende a ser sanado logo, logo. Tá? Então, quem tem, e com razão, um pouquinho de, né, vamos dizer assim, dúvidas, tá? Receio sobre os ETFs que têm baixa liquidez, esse deve ser um problema sanado, que já não mais vai existir num futuro bem próximo. Certo, pessoal? Falando na Global X, tá? Eu deixo para vocês na descrição um formulário para vocês acessarem a newsletter deles, tá? Não tem nada a ver comigo aqui, é diretamente com a Global X. Vocês vão receber todas as novidades e façam um convite também. Sigam eles no Instagram, o @GlobalX, GlobalX, ETFs, tá? Tá faltando um S aqui, ó. ETFs BR, tá? Tá faltando um S aqui no finalzinho. ETFs BR, acho que aqui embaixo tá a correção perfeita para vocês. A GlobalX ETFs BR. Sigam eles lá no Insta. Ajudem eles a bater lá 2.000 seguidores, tá quase lá, inclusive, tá? E se vocês quiserem saber de novidades, sempre ficar por dentro, dividendos, rebalanceamento, um novo ETF, tá? Market maker, liquidez, acessem, né? Cadastrem-se nessa newsletter, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. No mais, pessoal, um grande abraço, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.